texto base do estudo de hoje é Hebreus, capítulo 7, dos versos 11 a 19. Nós não vamos lê-lo agora, mas eu gostaria que você lesse com calma, anotasse as coisas importantes. Ele fala sobre o sacerdócio levítico, ou seja, o sacerdócio da tribo de Levi. Para ser sacerdote no tempo dos hebreus, no tempo do povo de Deus, no deserto, e depois, ao longo da história do povo hebreu, era necessário ser da tribo de Levi. Essa era uma herança da tribo. Quem não fosse filho de Levi, da descendência de Levi, não podia ser sacerdote. Essa era a antiga aliança. Mas veja, ela era imperfeita. Os sacerdotes eram imperfeitos. Por que eles eram imperfeitos? Eles eram humanos. Lembram-se, eles precisavam oferecer sacrifícios por si, para depois poder oferecer sacrifícios pelo povo. Mais ainda, eles eram mortais, precisavam ser substituídos. Enfim, irmãos, eles eram seres humanos pecadores, só que eram da tribo de Levi, por isso podiam ser sacerdotes. Esse sacerdócio, o sacerdócio levítico, ofereceu ao longo da história milhares de sacrifícios. Milhares de sacrifícios que não podiam salvar, que não podiam perdoar. Milhares de sacrifícios que não possibilitavam o acesso a Deus. Mas agora, o apóstolo Paulo está falando de um novo sacerdócio, de uma aliança superior, como vimos no verso para memorizar dessa semana, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, semelhante a Melquisedeque. O ministério levítico não podia salvar. Mas se ele não podia salvar, para que ele servia? Por que o Senhor estabeleceu um ritual tão elaborado? Por que o Senhor estabeleceu leis sobre os sacrifícios, ordenanças sobre os sacrifícios, sobre a disposição dos sacrifícios, sobre como fazê-lo, sobre como aspergir o sangue? Por que o Senhor fez isso se esses sacrifícios não podiam salvar? Bem, irmãos, em primeiro lugar, isso era uma proteção contra a idolatria. Os povos da região, os povos que circundavam ao lado do povo hebreu, eram idólatras, ofereciam sacrifícios, tinham muitos deuses. E o Senhor estabeleceu, então, o santuário, o ritual do santuário, para proteger o seu povo da idolatria. Mas, principalmente, irmãos, esses sacrifícios deviam apontar para um sacrifício eficaz, superior, eficiente, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Veja, por favor, comigo o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 1. Hebreus 10, 1. A lei, sendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam ao culto. O que diz esse verso, irmãos? Que a lei era sombra dos bens futuros. Quais eram os bens futuros do Senhor Jesus? E não era a imagem exata das coisas boas. Ela era simplesmente uma representação. Ela jamais pôde aperfeiçoar os que ofereciam anualmente os sacrifícios. Mas agora, Paulo está falando aqui que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Já vimos isso neste trimestre. Melquisedeque não tinha genealogia. Na Bíblia não apresenta genealogia. Ele não tem pai, ele não tem mãe. Não fala também da sua morte. Portanto, ele é uma representação de alguém que é eterno. Uma representação de alguém que é eterno. Ele era rei, ele era sacerdote. Rei de Salém, de Jerusalém. E foi a ele que Abraão deu os seus dízimos, devolveu os seus dízimos. Portanto, ele era superior a Abraão. Portanto, ele era superior ao sacerdócio levítico. Porque se Abraão deu os dízimos a ele, é como se os levitas também tivessem dado os dízimos a ele. Os levitas eram posteriores a Abraão. Ele recebeu o dízimo de Abraão muito antes do sacerdócio levítico. O sacerdócio que Paulo está falando aqui
semelhante ao de Melquisedeque, o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo era superior. Por que era superior? Primeiro, ele também não era da tribo de Levi. Ele não fazia parte da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Mas ele foi nomeado por Deus. E ele era um sacerdote puro, sem mácula, sem defeito. Veja como ele foi nomeado por Deus, Hebreus 7, 21. Mas esse se tornou sacerdote com juramento daquele que disse: o Senhor jurou e não mudará, tu és sacerdote para sempre. O Senhor Deus que nomeou a Jesus como sacerdote para sempre. Após a sua entronização no céu, o Senhor, depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus tornou-se sacerdote eterno. A antiga aliança, irmãos, era mediada pelos levitas. A nova aliança, a aliança excelente, a aliança superior, é nomeada pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela é excelente, por isso que ela tem melhores promessas, por isso que ela é superior. A justificação, irmãos, que não era obtida pelos sacrifícios, ela só pode ser obtida pelo único sacrifício eficaz, eficiente, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso mediador. O Senhor Jesus Cristo é o nosso sacerdote, o nosso advogado, o nosso substituto. Somente no Senhor Jesus Cristo encontramos a salvação. Por isso que era necessário uma nova aliança em outras bases, não nas bases abraâmicas ou nas bases mosaicas e levíticas, mas na base do Senhor Jesus Cristo. Uma aliança cristocêntrica, onde o Senhor Jesus é o centro, é o modelo, é o objeto, é aquele que provê a nossa completa salvação. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ficar feliz, a gente possa agradecer, a gente possa louvar por essa nova aliança, a aliança com o Senhor Jesus Cristo.